Volume 11, Capítulo 4, Cerimônia de Admissão. Míria. Níveis e equipamentos da personagem. Classe: Assassina nível 40. Equipamento: Estoque de petrificação, escudo de ferro, cota de malha, capacete de couro endurecido, luvas de couro, sapatos de couro, miçanga sacrificial. Bem, então vamos para a sala agora. Não sei se ele percebeu o clima estranho no ambiente ou não, no entanto, o Barão Ster me oferece uma saída, começando a se afastar rapidamente, nos guiando para mais longe. Sou grato a ele por isso e, então, rapidamente o sigo, mas sinto uma pressão estranha vindo de trás de mim. 4 pessoas, incluindo o Imperador, o Duque e o Conde, também nos acompanharam. Que diabos está acontecendo aqui? Bem, Ster lá na frente também é um barão. Sebastian e os outros membros da equipe parecem ter sido deixados para trás. A cerimônia de admissão aparentemente será realizada com esses membros da Sociedade de Libertação do Império, já que nem mesmo os membros do seu grupo parecem estar presentes. Minha cerimônia de admissão será realizada junto com o Imperador? Ster sobe para o 3º andar, anda pelo corredor e abre a porta mais distante. Entro cheio de determinação. Mas é apenas uma sala comum. Depois que entro, os 4 atrás de mim também entram. Estou feliz que você conseguiu participar, como eu esperava, sem problemas. Sim. Quando o Duque entra, trocamos algumas palavras. Logo atrás dele está o Imperador. À primeira vista, percebe-se que o Conde, que estava ao lado do Imperador, é um guerreiro austero. Seria ele o guarda-costas pessoal do Imperador? Em contraste com seu bigode farto, o cabelo em sua cabeça parece bastante desolado. Visto de cima, provavelmente pareceria um código de barras. Ele tem uma estatura alta, então provavelmente será capaz de menosprezar quase todo mundo, exceto Vesta. Tudo bem então, agora que todos estão aqui dentro, a cerimônia de admissão será realizada para Gaius, Carlos e Michiel na sala ao lado, assim que os preparativos forem concluídos. Ster, que nos precedeu na sala, se vira e encara todos. Mas será que era mesmo necessário chamar meu nome por último? O outro sujeito ao lado do Duque, que não é um conde, parece ser um novo membro da Sociedade de Libertação do Império também, mas, como ele entrou no Lodge junto com o Imperador, ele deve ter algum parentesco com ele. Por favor, cuide de mim. O Imperador se curva. Por favor, me trate bem. Eu estarei sob seus cuidados. Não tenho ideia de a quem o Imperador estava dirigindo suas palavras, no entanto, como outro sujeito fez o mesmo, eu me juntei a ele e o cumprimentei também. A cerimônia de admissão exige a presença mínima de 3 membros como testemunhas. Hoje, além de mim, Bruno, que é o referenciador de Gaius, e Carlos, Brocken, que é o referenciador de Michiel, também estão presentes. O nome é Bruno. Brocken, prazer em conhecê-lo. Após a apresentação de Ster, tanto o Duque quanto o Conde vão até o Barão. Então o Conde era o referenciador. Ele certamente parece um guerreiro durão, mas não parece ser um guarda-costas. Então vocês 3 esperem um pouco nesta sala. Depois de terminar os cumprimentos, Ster vai para a próxima sala. Espere um momento, espere só um momento, porra! Por que estou sendo deixado para trás com o Imperador? E além disso, tem outro homem, que pode ser um oficial, com o Imperador também. Olho para eles com olhos suplicantes, no entanto, o Barão e o Duque desaparecem na sala ao lado, me ignorando. Ah, tudo bem. A menos que saibam do meu passado, não há como ser uma armadilha para mim, e como até o Conde deixa o Imperador para trás e vai para a sala à frente, tudo o que posso fazer agora é ser positivo. Sim, vamos ser positivos e olhar para essa situação de outra perspectiva. Aquela em que a proporção da nobreza na sala diminuiu de 4 de 6 para 1 de 3. Considerando o fato de que o Imperador não é supostamente um nobre, acho que isso significa tecnicamente que todos os nobres desapareceram da sala. Michiel, você é um membro da tribo humana? De fato, sou. Além disso, é um prazer conhecê-lo.
Impossível. Estou falando com o imperador. É aceitável que você use linguagem informal perto de mim. Afinal, é uma regra do LOD que seus membros se comuniquem em igualdade de condições. E como as pessoas ao nosso redor só usam linguagem cortês o tempo todo, estamos ansiosos para aprender o máximo possível das palavras faladas nas ruas pelas pessoas comuns. Majestade, é justamente por ser o imperador que as pessoas usam palavras corteses perto de você. Qualquer um que conhecesse o líder de todo o país provavelmente faria o mesmo. Eu entendo. Então, você é da tribo humana? Seu jeito de falar ainda é muito estranho para o meu gosto. Isso mesmo. Eu sou. Nesse caso, mesmo para um humano, você parece ser extremamente jovem. Quantos anos você tem? Tenho 17 anos. Ele saberá minha idade se olhar meu cartão de inteligência, mas mesmo assim, eu não gostaria que ninguém aqui, especialmente Sebastian, o lesse. Você está se juntando à Sociedade de Libertação do Império tão jovem? Isso é extraordinariamente excelente. Não há muito o que falar, na verdade. Decepcionante. Realmente decepcionante. É bom ser modesto, mas quando a modéstia ultrapassa os limites aceitáveis, é muito fácil degenerar em imoralidade. Você precisa se lembrar disso e ser atencioso com os outros membros da sociedade e com aqueles que não foram admitidos. Fui repreendido pelo imperador, mas até eu tenho que admitir que ele estava essencialmente certo. Há pessoas que foram rejeitadas pela Sociedade de Libertação do Império, mesmo querendo se juntar a ela, então não posso assumir um ar de superioridade diante dessas pessoas, porque isso seria como esfregar sal em suas feridas abertas. Faça exatamente o que o imperador disser, hein? Ele parece ser uma pessoa íntegra por natureza, ou talvez seja assim por causa da sua posição desde o nascimento. Entendo. Que bom que você entendeu rápido. Nós mesmos só fomos admitidos depois de envelhecer. Isso ainda é ótimo. Pode parecer uma desculpa, mas o dia está muito curto para entrarmos seriamente nos labirintos hoje em dia. Costumamos estar ocupados com vários outros assuntos. Bem, isso deveria ser óbvio. Afinal, você é o imperador de todo o império. Pelo contrário, quero perguntar a ele por que ele quer entrar nos labirintos em primeiro lugar. Oh, sério? Embora nossa posição oficial seja estritamente confidencial, temos o dever de gerar e criar um herdeiro para o trono. É por isso que ele pretende manter isso em segredo? Por enquanto, parece que seria melhor se eu não soubesse disso. Não sei. Não sei se essa pessoa é o imperador. Isso é suficiente? Um herdeiro, você disse? Porque há ensinamentos de nossos ancestrais que devemos transmitir aos nossos descendentes. Fico pensando nisso. Sinceramente, parece algo que o Esugi Ouza, o benevolente senhor feudal do período Edo, diria. O Estado é herdado dos ancestrais e passado aos descendentes, não deve ser administrado de forma egoísta. Acho que essas foram as palavras que ele disse. Como o Estado é transmitido dos ancestrais para os descendentes, os governantes não podem fazer o que querem, é o que ouvi. Não diria ele que ele próprio é a nação? Eu realmente não entendi, mas parece problemático. Não podemos entrar no labirinto com seriedade depois que nosso filho mais velho completou 15 anos e se tornou adulto. Já faz mais de uma década. Então ele poderá entrar no labirinto quando o príncipe herdeiro atingir a idade em que poderá oficialmente assumir o controle do país. E como a taxa de mortalidade infantil neste mundo parece ser alta, até que ele garanta que haja um sucessor, ele não pode fazer o que quiser. De acordo com identificar, o imperador tem 39 anos. Se seu filho tinha 15 anos há 10 anos, isso significa que ele deve ter 25 anos agora. Esse cálculo não parece um pouco errado? Há algo errado? Seus olhos parecem cheios de suspeita. É só que... Você parece jovem demais para isso. Pode-se dizer isso. Era nosso dever, no entanto, então eu tinha que cumpri-lo.
Isso significa que o imperador começou a ter relações sexuais e teve um filho aos 14 anos? Não, incluindo o período de quase um ano de gravidez, ele deve ter tido um filho aos 13 anos. Mesmo que se presuma que alguém se torna adulto aos 15 anos, ele procriou aos 15. Isso significa que, quando um imperador completa 15 anos e se torna adulto, ele automaticamente recebe uma parceira sexual. Deus, estou com tanta inveja dele agora. Dá até vontade de roubar uma bicicleta e atropelar ele. Na verdade, não tenho certeza se devo sentir inveja dele ou não. Ouvi dizer que fazer sexo por obrigação é trabalhoso, e muito pior do que fazer apenas por prazer. E então você vê? Não há motivo para eu ter inveja do imperador. De jeito nenhum. É mesmo? Mas por que você está se juntando à sociedade agora, depois de envelhecer? Se não exterminarmos os labirintos, não haverá sentido para a nossa vida. Como nosso filho precisa crescer até a idade adulta, temos que fazer isso no lugar dele. O imperador dá uma justificativa heróica, mas honestamente, esse tipo de determinação me parece trágica. Ser um imperador nem sempre parece ser uma coisa boa. Até a duquesa de Hearts, Cássia, é assim. Os nobres deste mundo parecem ter pensamentos nobres, mas será que há algo mais do que isso? No Japão, os filhos dos nobres eram sempre muito mimados enquanto cresciam, o que fazia com que a maioria deles se tornasse pouco mais do que inúteis e imprestáveis, mas era assim que as coisas funcionavam no passado, enquanto na Inglaterra, pelo que ouvi, os filhos dos nobres eram treinados desde muito jovens para se tornarem membros da elite de seu país quando crescessem, ou pelo menos foi o que ouvi dizer. Eu me pergunto se os nobres deste mundo são semelhantes aos do meu antigo mundo nesse aspecto, ou se eles vão provar ser fundamentalmente diferentes. Vamos começar então? Quando fiquei intrigado ao saber da determinação heróica do imperador, o Barão Ster voltou para nós. Ótimo momento! Estamos finalmente começando? Sim. Todos, usem isso, por favor. O barão nos entregou roupas brancas que ele carregava consigo, e ele também está usando uma. É uma camiseta grande, ou pelo menos parece uma. De acordo com o identificar, é algo chamado dalmática. Dalmática. É louvável que Michio o reconheça. É um equipamento transmitido pela sociedade aos seus membros mais novos. É um traje cerimonial obrigatório na cerimônia de admissão. Esther explica enquanto me passa a dalmática. Acho que já vi isso em algum lugar antes. É o equipamento que um dos nossos magos usa. Ah, então foi isso, hein? O imperador e o outro homem estavam envolvidos em tal conversa. Como eu especulei, o outro homem devia ter algum parentesco com ele. Já que ele disse um dos nossos magos, isso significa que ambos fazem parte do mesmo grupo. Outros membros do grupo também podem participar? Vista isso e vá para a próxima sala quando estiver pronto. Esther, ouvimos dizer que é incomum que mais de uma pessoa se junte à Sociedade de Libertação do Império ao mesmo tempo. Isso é verdade? O imperador faz uma pergunta genuinamente curiosa a Esther. Sim, é verdade. Esta é a primeira vez que mais de uma pessoa está se juntando às nossas fileiras ao mesmo tempo desde que me tornei guardião da sociedade. Certo, agora isso é algo realmente importante. O Barão Ster parece ser o guardião da Sociedade de Libertação do Império. E certamente, como guardião de toda a organização, ele é mais do que qualificado para julgar e examinar aqueles que desejam se juntar a ela. Como pensávamos, é incomum, hein? Não há muitas pessoas talentosas que possam ser classificadas como adequadas para admissão. Quase não há precedentes de 3 pessoas ingressando ao mesmo tempo. Quanto a vocês dois, como devem saber, é costume que um membro da Guarda Imperial se junte ao Imperador, como já aconteceu no passado. Então o outro homem é na verdade um membro da Guarda Imperial? Como ele é o escolhido da Guarda Imperial, ele deve ser bem forte. Como era de se esperar de um imperador, ele precisa estar protegido o tempo todo. Não há guardas com o Duque e o Barão aqui, mas eles têm miçangas sacrificiais neles, então talvez eles pensem que tanta proteção seja suficiente para eles?
mas não me importo com o duque. O Mu, tudo bem então. Quanto à ordem de entrada, Michio deve ser quem decide. Depois de refletir sobre algo por um tempo, o imperador anunciou algo parecido. Por causa da nossa ocupação, não estamos acostumados a respeitar os outros. Muitas vezes, menosprezamos nossos companheiros por isso. Isso não deveria ser um bom exemplo a ser dado, então queremos que Michio seja admitido primeiro, para que possamos respeitá-lo como nosso membro sênior. Dessa forma, nosso coração arrogante pode amolecer um pouco. É incomum que 3 se juntem ao mesmo tempo, então isso certamente deve ser uma espécie de orientação para nós, temos certeza disso. Não, espere um minuto. Embora o que você disse seja absolutamente maravilhoso, e é claro que eu quero ser respeitado, o que você precisa fazer primeiro é tentar se colocar no lugar da pessoa que está sendo respeitada. Meu coração não vai amolecer, e o imperador deve estar ciente da situação da pessoa que está sendo respeitada por sua experiência, porque é natural que o imperador seja respeitado por seus súditos. É por isso que ele consegue manter uma compostura tão inabalável? Essa sua resolução é realmente maravilhosa. Esther parabenizou o imperador e demonstrou sua apreciação. É mesmo? A ordem de entrada será Michio, Gaius e Carlos então. Isso é bom. A ordem de admissão foi decidida, como se fosse um decreto imperial, e senti uma gota de suor se formando na minha testa. A proposta do imperador não deve ser negada. Na verdade, o guarda imperial Carlos será o último a ser admitido, depois de Gaius. É inaceitável demonstrar respeito por um guarda que te acompanha o tempo todo? Por que você não conversa com seu oficial primeiro? Bem, então, quando terminar seus preparativos, venha. Claro. Como não tinha outra escolha, vesti a dalmática de cima para baixo e fui para o próximo cômodo, conforme indicado. Está bastante escuro dentro da sala vizinha. Apenas 2 velas finas estão acesas. Os 2 castiçais estão sobre uma mesa comprida e estreita, sobre a qual há uma única toalha branca. O duque e o conde estão do outro lado da mesa. Ambos também têm as dalmáticas. Esther vai para o outro lado e se posiciona entre os 2. Feche a porta, por favor. Entendido. A pedido de Esther, o guarda do imperador fecha a porta. A luz que vinha da sala anterior desaparece completamente, tornando o ambiente ainda mais escuro. A atmosfera parece estranhamente oculta agora. Somente a luz das velas ilumina fracamente o ambiente, dificultando a visão à minha frente. Michio, dê um passo à frente. Ok. Seguindo as instruções do barão, dou um passo à frente, em direção à frente da mesa. Ao mesmo tempo, o duque se move. Ele se desloca para o lado da mesa e coloca uma distância igual entre mim e o barão. Agora realizaremos a cerimônia de admissão de Michio à Sociedade de Libertação do Império. O referenciador se dirigirá ao recomendado. Eu, Brocken, membro da Sociedade de Libertação do Império, reconheço a força e o caráter dessa pessoa chamada Michio. Eu o recomendei por considerá-lo adequado para ser membro da Sociedade de Libertação do Império. Michio trará novas ideias e competição para a Sociedade de Libertação do Império, e certamente se tornará uma força a ser reconhecida no esforço de exterminar os monstros e os labirintos. Eu, Esther, confirmei pessoalmente a habilidade de Michio. Se houver alguém que se oponha à sua admissão, que se apresente e manifeste suas objeções. Mesmo que você diga algo como se houver uma pessoa que se opõe à sua admissão, é literalmente a primeira vez que encontro as pessoas aqui, além do examinador, Esther, e do referenciador, o Duque, então todo esse discurso é provavelmente apenas uma parte dos procedimentos cerimoniais. Que fique claro que não há objeções à admissão de Michio na sociedade. Depois de esperar um pouco, a outra testemunha, o conde, fala. Parece que o papel dele em tudo isso era resumir a mim e ao meu potencial diante dos outros participantes. Eu reconheço a admissão de Michio na Sociedade de Libertação do Império. Michio, repita as seguintes palavras do juramento da Sociedade de Libertação do Império depois de mim. Entendido.
Então precisamos fazer um juramento como parte da cerimônia? Juro que, como membro da Sociedade de Libertação do Império, não negligenciarei meu esforço e dedicação em meu dever de exterminar os monstros e os labirintos. Eu, Michio, juro que, como membro da Sociedade de Libertação do Império, não negligenciarei meu esforço e dedicação em meu dever de exterminar os monstros e os labirintos. E juro não vazar nenhuma informação interna da Sociedade de Libertação do Império para o mundo exterior. E juro não vazar nenhuma informação interna da Sociedade de Libertação do Império para o mundo exterior. Repito as palavras de Esther e faço o juramento. Também não tenho nenhuma reserva específica quanto ao conteúdo do juramento. A cerimônia de iniciação terminou. Bem-vindo à Sociedade de Libertação do Império, Michio. Obrigado. Após a cerimônia de iniciação dos 2 membros restantes, os novos membros participarão do ritual de admissão adicional, onde terão que confessar um de seus segredos sexuais constrangedores diante dos outros membros. Participar deste ritual é essencial para que vocês renasçam como membros fortes da Sociedade de Libertação do Império. Será que realmente precisamos ir tão longe a ponto de participar de tal ritual? Eu percebo que a confissão de um segredo aumentará o senso de solidariedade, o que reforçará o senso de pertencimento à sociedade, mas ainda assim, essa coisa de iniciação está começando a sair do controle, principalmente porque tenho muitos segredos. Revelar um segredo? Agora que você se juntou à Sociedade de Libertação do Império, é contra as regras expor seus segredos pessoais diante de outros. Mas fique tranquilo, o que você decidir revelar aqui não vazará para fora das paredes desta sala, independentemente de qual dos seus segredos você escolher nos revelar. Quanto ao referenciador, como geralmente são pessoas próximas, é possível fazê-lo sair, se for esse o seu desejo. Quanto aos 2 aí atrás, pensem cuidadosamente no que confessarão durante o ritual para garantir que não dirão algo de que se arrependerão. Muito bem. Claro. O imperador e seu guarda-costas responderam rapidamente. Você vai fazer até o imperador confessar seu segredo sexual? Ou talvez, em vez de qualquer coisa sexual, eu devesse simplesmente revelar que, na verdade, vim da Terra para este mundo? Se eu revelar esse segredo aqui, somente o imperador, o duque e as pessoas daqui poderão saber sobre ele sem que ele vaze para fora. Pode ser útil se algo acontecer comigo no futuro. No entanto, eles podem achar uma piada se eu disser que vim de outro mundo. Então talvez eu devesse revelar que posso lançar magia mesmo sendo um aventureiro, já que é possível verificar isso na hora? Se eu mostrasse isso bem na frente deles, eles teriam que acreditar, certo? Estou cansado de ouvir confissões sobre não conseguir parar de se entregar aos prazeres solitários. Tenha em mente que, até que eu reconheça sua confissão como genuína, você terá que continuar. Então é assim mesmo, né? Não seria aceitável se não fosse um segredo sexual constrangedor? Será que algo relacionado ao maníaco sexual resolveria? Há mérito em compartilhar um segredo com o imperador ou o duque, no entanto, é difícil decidir exatamente que tipo de segredo. Se houver uma instituição de pesquisa na infraestrutura do Império relacionada à luta contra os labirintos, ela poderá ser enviada para lá como material de pesquisa. Então, confessar um segredo normal não deve ser problema. Em seguida, o imperador e seu guarda realizam a cerimônia de iniciação. Com exceção do conde ocupando o lugar do duque à mesa, tudo, até o discurso, foi exatamente igual ao meu. Essas devem ser frases clichês que todo novo recruta ouve quando entra. Como agora será a cerimônia de cortesia de admissão de Michio, devo me retirar por um momento. Após a cerimônia de iniciação do guarda-costas, o duque me faz essa pergunta. É melhor que meu referenciador não ouça meu segredo constrangedor, e, claro, quanto menos pessoas ouvirem, melhor. Posso lhe pedir que faça isso? Entendo. Então, vou me ausentar por um instante. O duque simplesmente se move para o quarto ao lado. Ele vai embora assim mesmo. É por causa das regras? Então, Michio revelará seu embaraçoso segredo sexual primeiro. Todos, inclusive eu, estão proibidos de rir, só podemos ouvir com atenção. No entanto,
Se você acha que o segredo dele não é segredo suficiente, repreenda-o por isso. Michio, venha aqui, por favor. Depois que o Duque saiu, Esther volta a entrar no quarto que havia voltado a ficar mal iluminado. Ok. Esther me leva para o outro lado da mesa. No escuro, apenas as bordas da mesa são visíveis por causa da luz das velas. Consigo distinguir vagamente a aparência da plateia composta por 4 pessoas. É um bom cenário para fazer uma confissão. Você pode começar. Esther, que havia ido para o outro lado, me instrui. Então, qual segredo eu deveria compartilhar? Talvez esse? Certa vez, havia uma balconista bonita em uma loja perto de onde moro. Quando ela devolvia o troco, sempre apertava minha mão gentilmente. Eu tinha certeza de que era um sinal de que aquela moça estava interessada em mim. Desde então, eu sempre comprava naquela loja e fazia fila na frente daquela moça. Eu sempre pagava em notas altas, mesmo que tivesse notas baixas disponíveis. Mais tarde, ouvi de algumas pessoas que ela era uma balconista responsável apenas por devolver o troco. Essa história era diferente do que você costuma ouvir? Esse foi um mal-entendido terrivelmente embaraçoso para mim. Tão trivial. Não entendemos. Do que se tratava, na verdade? Essa é uma história bem comum, não é? O barão, o imperador e o guarda avaliam meu segredo, mas ele não recebeu boas críticas. O imperador provavelmente não entende o que troco significa, então mesmo que eu desse a ele, ainda não seria bom, porque ele mesmo provavelmente não fez muitas compras na vida. O que você quer dizer? Não me diga que a garota apertando sua mão significa. Um deles parece estar preso em uma parte estranha, mas provavelmente gostou? Não entendi a parte do alinhamento antes da garota, no entanto, ele certamente iria propor casamento por causa do mal-entendido. Esther interrompe. Eles nem entendem a fila do caixa, mas isso é óbvio, já que não existem caixas registradoras neste mundo, então confundiram com eu pedindo a mão dela em casamento. Não foi tão longe. Isso não vai dar certo. Confessar por causa de um mal-entendido, ser abandonado, voltar para casa enojado e a série de eventos que se seguiram, se não chegou a esse ponto, então temo que não possa ser chamado de segredo constrangedor. Então, falarei sobre a vez em que visitei uma cidade pela primeira vez e pedi informações a uma garotinha. Depois, havia panfletos de advertência espalhados por toda a cidade alertando os moradores sobre um pervertido que conversava com garotas do nada. Compartilho outra história embaraçosa porque Esther se recusou a aceitar a primeira. Isso não parece ser grande coisa. Por uma questão de segurança, é necessário pedir às pessoas que sejam cautelosas e que comuniquem os problemas. Não entendi bem. Essa história também foi negada por todos os 3. Está tudo bem. Quando visito uma cidade, sempre carrego o emblema comigo e tenho um membro da Ordem dos Cavaleiros me acompanhando aonde quer que eu vá para que não haja problemas. Então, pelo menos um deles está bem com isso? Na cidade, sempre que vejo uma mulher acenando para alguém atrás de mim, penso que ela está acenando para mim, o que faz meu coração disparar enquanto aceno de volta para ela. Ainda não é bom o suficiente. Uma vez, fui cortejado por uma mulher que eu achava um tanto bonita, então gastei todos os meus bens valiosos para expressar meus sentimentos a ela. No entanto, ela me disse que já havia aceitado outro homem e, portanto, não pode retribuir meus avanços. Não há nada do que se envergonhar. Essa história também não despertou o interesse de Esther, embora um deles tenha dito, isso é muito triste. Enquanto estava em frente a um bordel, com dificuldade para entrar durante o horário de trabalho, fiquei por um longo tempo sem fazer nada. Isso não é suficiente. Eu sei como você se sente. Claro, foi o conde quem entendeu como eu estava me sentindo. Já que você passou por todo esse trabalho especificamente para mandar Brocken embora, então não há algo que você não queria que Brocken ouvisse, talvez? O Esther me dá uma sugestão. Algo que eu não quero que o Brocken ouça. Eu realmente deveria falar sobre isso? Aquilo vai mesmo contar? Bem, veremos. Cássia.
a esposa de Brocken, é uma mulher muito bonita. Aliás, me apaixonei por ela à primeira vista. Essa. Era isso que eu queria ouvir. Nós a vimos também, é claro. Ela é uma joia extraordinariamente bela, mesmo entre as elfas. Ela é uma mulher consideravelmente bonita. Eu nunca a vi. Mas será que tenho sorte de não tê-la visto? Eu também nunca a vi. Ela é realmente uma mulher tão bonita? Este meu segredo parece ser popular. Será que realmente tirei a sorte grande com este? Claro. A ponto de eu querer fazê-la minha. Esther confirma minhas palavras, mas... Não tanto assim. Se você admitir agora, eu aprovarei sua admissão imediatamente. Também manteremos silêncio diante do Duque de Hart sobre esse assunto, é claro. Está tudo bem. Os relacionamentos dos nobres são apenas superficiais e vazios, são superficiais na realidade. Afinal, o casamento deles foi político, então tenho certeza de que ela entregará seu coração a outro homem em breve. Estou um pouco preocupado com o conde que me deu esse conselho. Será que ele se baseia na própria experiência dele? Só um pouquinho. Se for apenas só um pouquinho, então não pode ser chamado de confissão de um segredo embaraçoso. Mas sinto-me inclinado a aceitar. O conde parece inclinado a aceitar meu segredo, mas Esther não cede nem um pouco. Devo compartilhar mais uma história com eles, então? Meu grupo é composto por 4 escravas e eu faço com todas as 4. Essas 4 certamente são bonitas. No entanto, é comum ter relações sexuais com os membros do seu grupo. É comum. Eu pensei que fosse bem incomum. Esther não parece achar graça, mas um deles certamente acha. Será que é porque tentaram se aproveitar dos membros do seu grupo e foram rejeitados? Se for algo assim, então não é o suficiente para manter segredo de Brocken. Que tal deixarmos Brocken entrar e denunciarmos juntos? Ei, Carlos. Claro, eu faço com as 4 igualmente todas as noites. Ao mesmo tempo. Abra a porta. Segure-a. Esther estava prestes a cumprir sua ameaça de deixar o Duque voltar para o quarto, mas ele parou assim que ouviu minha declaração de que eu transava com minhas garotas todas as noites. 4 delas, todos os dias, ao mesmo tempo, você disse. O próprio imperador me pediu confirmação. Isso mesmo. Há algo errado nisso? É isso que você chama de poder da juventude? No entanto, fazer isso todos os dias só porque ele é jovem? Para nós, não foi até os 17 anos. 4 garotas. Todos os dias. Mas é difícil fazer isso mais de 1 ou 2 vezes hoje em dia. Não se trata de você conseguir ou não. Trata-se de querer fazer. Os membros do júri estavam cochichando entre si. Eu me oponho. Eu me oponho à admissão de Michio. O conde levantou a voz. Uma facção oposta a minha parece ter surgido com ele como líder. Você não disse agora há pouco que não há problema em aceitar a admissão dele? Bem, agora mudei de ideia. Mas a história que ele compartilhou conosco agora mesmo. Isso é inevitável? Definitivamente. O júri continua a discussão, que parece estar avançando numa direção positiva. Com exceção de uma pessoa. Qual é a cor do seu sangue? Percebendo a desvantagem em que estava, o conde grita comigo. No entanto, como se pode imaginar, já que ter 2 rodadas com todas as 4 é demais, eu só faço isso de vez em quando. De vez em quando, você diz. Só de vez em quando. Você só faz isso de vez em quando. Exploda. Eu consigo ouvir tudo, viu? A última exclamação foi do conde, é claro. Para conseguir fazer isso, você precisa conseguir ter uma ereção, o que pode ser difícil para você, sem mencionar que em breve você não terá um único fio de cabelo no seu corpo, seu desgraçado. Você acha que é tão fácil assim? Tem bem poucos para começar, então não vai demorar tanto. Imagino que,
para um canalha como você, até o inferno seja um lugar morno. Acalme-se agora. Gononu. Acalme-se e vamos encerrar isso. Então, a admissão de Michio foi aceita. Com isso, Michio é um membro legítimo da Sociedade de Libertação Imperial. Agora que você renasceu, trabalhe duro pela causa da sociedade. Esther anuncia a decisão de todo o grupo. Já está acertada? Não há necessidade de continuar com essa farsa? É tudo graças à classe maníaco-sexual que consigo lidar com todas as 4 todos os dias, afinal. Acabou. O guarda-costas do imperador abre a porta e deixa o duque voltar para o quarto. Ouvimos algo realmente assustador. Era um segredo tão grande? Em vez de um grande segredo, era um segredo terrível. O imperador e o duque tiveram uma breve conversa. Não foi nada terrível, na verdade. O ritual de admissão de Gail será o próximo. O que você quer que Bruno faça? Não importa para nós. Não há nada que você ouça que possa nos perturbar. O ritual de admissão do imperador começa em seguida. O confiante imperador não manda embora o conde que o recomendou. Se o mandasse embora, significaria que era um segredo que ele não queria que ele ouvisse. Remover o referenciador pode ser bom ou ruim, eu acho, dependendo da sua situação pessoal. Então, comece. Preferimos que os seios de uma mulher não sejam grandes. Um peito pequeno e bonito é o melhor. Aliás, nosso pai, o antigo imperador, gostava de mulheres com seios grandes. Quando éramos crianças, todas as funcionárias que ele empregava, da ama de leite às criadas, tinham seios grandes. Nossa preferência talvez seja uma reação a isso. Estamos fartos de mulheres com seios grandes. O imperador revela seu gosto por mulheres, e até mesmo a preferência do falecido imperador. Pelo menos eu presumo que ele deve ser o falecido imperador, pois ele era seu pai. Essa é apenas sua preferência pessoal. Para um segredo, é fraco, mas pode ser classificado como um segredo sexual. O barão e o duque o abatem. O duque parece gostar de seios grandes, assim como o falecido imperador, e certamente não acho que o peito de Cássia possa ser descrito como pequeno em nenhuma medida. E, para completar, acho que ela é do tipo que fica esbelta com as roupas que está sempre usando. Pelo menos eu acho. O que você está dizendo? É fato que as mulheres com seios pequenos são as melhores. Meu Deus, garotas pequenas são as melhores. Sim, oficial, temos um amante de garotas pequenas aqui. Quando éramos crianças, costumávamos nos esconder no canto do quarto. Uma vez, a empregada pisou em nós sem perceber. Naquele momento, ficamos sexualmente excitados pela primeira vez na vida. Isso é muito interessante. Aquela dor foi incrivelmente boa. Desde então, sempre que vemos os pés de uma mulher, ficamos um pouco excitados. Se possível, queremos ser pisados de novo. Esse cara. Ele é um completo passivo, não é? Além disso, ele adora peitos pequenos, o que significa que eu tenho que ter certeza de nunca deixá-lo chegar perto da Shelly. Na verdade, não acho que os seios da Shelly sejam tão pequenos, então ela deve estar segura dele. Se você quer tanto, então não pode simplesmente pedir para uma das criadas fazer isso por você? Nós tentamos, mas não foi tão fácil, pois elas não estavam dispostas a fazer isso por nós. Ele responde à pergunta. Ele realmente pediu para as criadas fazerem isso? Bem, eu entendo por que elas o recusaram. Mesmo que ele seja um imperador, ainda seria assustador ouvir isso do nada. Considerando a posição de Gaius, realizar esse desejo pode ser difícil. Não tem jeito. Estamos até pensando em cavar um buraco no corredor da ala de empregadas e nos esconder lá da próxima vez. Ele é tão pervertido assim? Isso é bom o suficiente para um segredo? Certo. Acho que sim. Eu também o reconhecerei. O segredo do imperador parece ser popular entre os juízes, mas acho que isso só prova que o imperador se tornou um pervertido irredimível que não tem mais salvação neste momento.
Quem imaginaria que, vindo aqui hoje, eu seria capaz de descobrir um segredo tão profundamente escondido do governante de todo o império? Por causa do antigo imperador que amava mulheres com seios grandes, o atual imperador se transformou em um masoquista amante de seios pequenos. Sinto que violei a privacidade do império ou toquei em algum ponto obscuro e profundo que eu não deveria ter tocado. Se você gosta desse tipo de coisa, então tem sapatos também, sabia? Então Michio não o aceita? Não, não é como se eu não o aceitasse. No entanto, tudo o que estou dizendo é que, se você gosta tanto de pés, talvez devesse experimentar saltos altos. Saltos altos não parecem ser comuns entre as mulheres neste mundo, ou pelo menos nunca as vi usando-os. No entanto, se ele deseja que uma mulher pise nele, então definitivamente tem que ser de salto alto. E quem pisa tem que ser uma mulher mais velha, de body de couro preto justo, usando óculos, respirando docemente em seu pescoço enquanto te perfura com seu olhar gélido. Tal harmonia entre o fascínio sensual dos feromônios femininos e a inteligência calma seria insuportavelmente irresistível. Salto alto, você disse? Se bem me lembro, é um equipamento de alto nível destinado a mulheres magas. Já vimos isso uma vez. Dizem que aumentam o poder mágico de quem os usa. Ser pisado por alguém que os usa certamente evoca sentimentos verdadeiramente poderosos. Os três nobres discutem sobre serem pisados por saltos altos. Então, afinal, existem saltos altos neste mundo, não é? Bem, a gente aprende algo novo todo dia. Será que existe algum tipo de calçado que também aumenta o poder mágico dos homens? Como as sandálias altas de madeira com tamancos. Afinal, os Tengu da mitologia japonesa usam esse tipo de armadura o tempo todo e certamente são criaturas mágicas poderosas. Saltos altos, hein? Com eles, certamente. O imperador murmura para si mesmo. Parece que finalmente percebeu o valor dos saltos altos. Você entendeu agora? Ele entendeu ou interpretou tudo errado? Parece que estávamos enganados. Mas como fazemos para que usem salto alto? Temos que nos esconder no labirinto também? Desisto, esse cara é uma causa completamente perdida. Gaius, por favor, evite se envolver em comportamentos desnecessariamente perigosos. Felizmente, seu guarda-costas o impede antes que sua linha de pensamento piore. É melhor detê-lo agora mesmo, pois seria muito perigoso se ele se escondesse no labirinto esperando ser pisoteado. Dito isto, seria terrível recusar o pedido do imperador se ele me perguntasse isso pessoalmente. Tal ação certamente traria consigo perspectivas sombrias. Com certeza encontraremos um método para fazer isso no futuro. Como esperado de Michio. Valeu muito a pena para nós respeitá-lo como nosso membro sênior. Recebi respeito por algo estranho. Não é algo pelo qual eu gostaria de ser respeitado em circunstâncias normais. Michio será seu mentor se você continuar a trabalhar em direção a esse seu objetivo no futuro. O que você diz, Michio? Esther confirma comigo. Não quero guiá-lo por um caminho tão estranho. Em primeiro lugar, não se trata de se eu quero ou não. Bem. Ótimo. Com isso, a admissão de Gaius foi aceita. Agora que você renasceu, trabalhe duro para cumprir os objetivos da sociedade. Agora ele vai trabalhar duro para atingir esse objetivo, tenho certeza. Por favor, cuide de nós. Por fim, Carlos. Bruno é o seu referenciador, então o que você gostaria que ele fizesse? Está tudo bem para ele ficar aqui. Certo, oficial, não acho que ouviremos nada suspeito deste conde, não depois de termos ouvido pelo menos do imperador. Ou assim pensei, no entanto, a confissão de Carlos atraiu o código de barras do conde. Depois de ouvir isso, quero manter distância dele. Quanto ao segredo do guarda-costas, porém, receio não poder mais expô-lo. Afinal, é regra da Sociedade de Libertação do Império não revelar informações sobre os outros membros. Mas mesmo que não fosse uma regra, eu não abusaria da misericórdia de um guerreiro. Devo dizer, no entanto,
Com tal imperador, seu guarda-costas e conde, pode-se dizer que o império está em boas mãos? Não, eu diria que ele foi completamente corrompido. A admissão de todos os membros foi aceita com segurança. O ritual de admissão está concluído. Esther declara a conclusão do ritual de admissão para todos os novos membros. Finalmente acabou? Para ser sincero, foi mais longo e cansativo do que eu imaginava. Foi particularmente desgastante mentalmente. Senhores, parabéns pela admissão bem-sucedida. Buscamos o poder de exterminar os monstros e os labirintos, então quero que você nos empreste toda a sua força para atingir esse objetivo. O conde e o duque se alinham ao lado do barão como antes, e o conde nos dá as boas-vindas adequadamente. Também endireito as costas. Mas não quero ficar ao lado do imperador. Para aqueles que se juntaram com segurança, ensinarei o sinal de mão da Sociedade de Libertação do Império. Um sinal de mão? É um sinal para mostrar que você é membro da Sociedade de Libertação do Império. Você pode usá-lo quando precisar da ajuda de um membro e não tiver certeza se essa pessoa é membro ou não. Este é o sinal de mão. Esther forma uma cruz com as mãos na frente do corpo, a palma da mão esquerda contra a parte de trás do braço direito. Existe tal sinal? Isso é bom o suficiente? O imperador imita isso depois dele. Estique o braço direito. Assim. É feito assim? Eu também tento. Quando não conheço alguém e quero recomendá-lo à Sociedade de Libertação do Império, mostro este símbolo e observo sua reação. Você também pode fazer isso, se quiser. O que significa que eu já deveria ter visto, mas na verdade não me lembro. Então olhei para o Duque com surpresa, que só aumentou quando ele acenou para mim, dizendo: Eu fiz isso com você também. Eu também parecia ter sido testado, embora não me lembre exatamente quando ele me mostrou. O fato de este sinal ser enigmático e difícil de entender também não ajuda. Se você não soubesse se a pessoa é membro da sociedade ou não, você se sentiria desconfortável, pois não seria sensato revelar o segredo de ser membro para o mundo exterior. Quando alguém lhe mostrar este sinal, retribua o mesmo sinal. Quando for chamado para ajudar, responda positivamente. Quero que você apoie os outros membros da melhor forma possível, em prol da camaradagem entre os membros da Sociedade de Libertação do Império. Eu entendo. Por ora, é melhor apenas acenar com a cabeça e concordar com tudo o que estão dizendo. É possível que eu precise de ajuda. Duvido que eu vá usá-la muito. No entanto, é estritamente proibido abusar deste privilégio. Certificarei-me de lembrar disso. Além disso, todo inverno há uma reunião geral dos membros da sociedade. Embora não haja obrigação de participar se você não quiser, eu recomendo fortemente que você tente participar ativamente sempre que puder. Então, mesmo depois de você se tornar um membro pleno da Sociedade de Libertação do Império, ainda haverá algo tão problemático para fazer como a reunião geral dos membros? Ah, tudo bem. Eu deveria ter esperado algo assim, então não há motivo para me preocupar tanto, principalmente porque não há obrigação de comparecer a essas reuniões. Ouvimos dizer que será realizada na mesma época da Conferência dos Lordes. Isso mesmo. É conveniente, já que nos reunimos no mesmo local e muitos de nós também somos membros. Se você tiver interesse, pode passar no lodge e perguntar ao recepcionista sobre a data exata. Será difícil para nós participarmos? O imperador interrompe. Existe algo como uma conferência dos lordes? É a primeira vez que ouço falar de algo assim. Muitos do Círculo Nobre parecem ser membros da Sociedade de Libertação do Império também. Imagino que existam muitos nobres como Cássio e o Imperador que têm um forte senso de dever de livrar o mundo dos labirintos de uma vez por todas. Os filhos dos nobres criam grupos quando ainda são crianças, no entanto, apenas o resto dos membros entra no labirinto, avançando puramente em prol do aumento de nível da criança. Somente os filhos dos nobres e dos ricos podem se tornar magos. É também a razão pela qual a nobreza e os ricos são mais fortes do que os membros dos outros grupos sociais neste mundo. Os nobres parecem se reunir para a Conferência dos Lordes.
Ao mesmo tempo, os membros da Sociedade de Libertação do Império se reúnem. Devido à existência da habilidade caminhante de campo, eles podem se reunir praticamente a qualquer hora que quiserem. No entanto, como eles já estarão na Cidade Imperial por causa da Conferência dos Lordes, será mais conveniente para eles se encontrarem lá, porque a programação já foi alinhada convenientemente para eles. A Conferência dos Lordes deve ser realizada na capital imperial, é claro. No entanto, o imperador costuma estar aparentemente ocupado nesse horário, então provavelmente não teve muitas oportunidades de comparecer. Pensando bem, ele provavelmente seria o organizador da Conferência dos Lordes, então, no mínimo, ele teria vários relatórios para ouvir. Ser um imperador não é uma tarefa fácil, isso é certo. Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Brocken? Se você conseguir desafiar os labirintos além do 50º andar, você deve informar a secretaria sobre em qual dos labirintos você irá entrar. O Duque acrescenta tal informação, mas isso não me preocupa, ou pelo menos não ainda. Como membro da Sociedade de Libertação do Império, será mais fácil para mim obter reconhecimento se eu conseguir subjugar um labirinto. Se o Imperador derrotasse um labirinto, ninguém duvidaria, mesmo que não soubesse em qual labirinto ele entrou. Há algo que o subguardião Bruno gostaria de acrescentar? O Conde do Código de Barras, o oficial da guarda, parece ser o subguardião da Sociedade de Libertação do Império. Será que essa organização ficará bem com alguém como ele como braço direito do guardião? Nada em particular. A Sociedade de Libertação do Império recebe seus novos membros de braços abertos. Vamos trabalhar juntos e aprimorar nossas habilidades para eventualmente exterminar todos os monstros e os labirintos deste mundo. Com isso, a cerimônia de iniciação e o ritual de admissão chegam ao fim. O guardião e o subguardião encerram as cerimônias, e logo em seguida, alguém abre a porta, iluminando o recinto. Parece que finalmente acabou. Traga as roupas que você pegou emprestadas para nós. O conde, que havia atirado a dalmática, rapidamente nos chama. Tiro a dalmática e a entrego ao conde, conforme solicitado. Agora, vamos para outra sala e fazer um brinde comemorativo. Todos os novos membros, venham comigo. Esther grita depois de tirar a dalmática. Parece que chegou a hora da comunicação enquanto se bebe. Então eles até têm algo assim por aqui, hein? Quem diria? O Japão do século XXI tinha, e este mundo parece ter essa prática também. Porque nos falta tempo, desculpem-nos. Está tudo bem. O imperador e o conde conversam enquanto ele entrega a dalmática. Embora tenda a ser um grande banquete, faremos apenas um brinde leve hoje. O duque vem até mim e explica a conversa entre o imperador e o conde em particular. Entendo. De fato, como o imperador é um homem ocupado, provavelmente não terá tempo para um grande banquete. Afinal, ser um imperador é difícil. É mesmo? Como Michio se juntou em segurança, quero realizar um pequeno banquete em minha residência. Que tal realizá-lo amanhã? Claro. Então, amanhã à noite, e não se esqueça de trazer todas as membros do seu grupo. Seguindo Esther depois de sair da sala, converso com o Duque. Afinal, foi ele quem me recomendou, então seria indelicado se eu recusasse o convite agora. Além disso, não é como se eu tivesse um motivo para recusá-lo, para começo de conversa. Eu estava esperando por você. A cerimônia de iniciação terminou sem problemas. Depois de passarmos pelo corredor e descermos as escadas, Sebastian já estava lá, nos esperando. Terminou sem problemas. A sala já foi preparada. Por aqui, por favor. Sebastian nos guia rapidamente até a sala designada. O secretário-geral então abre a porta da sala, e todos os membros presentes na cerimônia o seguem para dentro. É o mesmo salão amplo e luxuoso que usamos quando visitei este lugar pela primeira vez. Se o imperador estiver presente, é claro que será este magnífico salão que será utilizado. Esther se move para o outro lado da mesa. O duque também se afasta de mim. Será que o outro lado da mesa é reservado apenas para os convidados de honra? Os três nobres estão daquele lado,
e os novos membros estão deste, não é? Realmente não parece haver nenhum tratamento especial para o imperador. Pelo menos, o imperador está sentado no centro da mesa, enquanto eu estou bem na ponta. Eu vou tomar Dunkel. Pergunte a Brocken e Bruno o que eles gostariam. E traga um assassino de anões e um Stark Seltzer para cada novo membro. O Barão Ster está sentado ao centro, do outro lado da mesa. Bem, ele é o guardião, afinal de contas, então faz sentido. Claro. Após receber as ordens, Sebastian deixa a sala. Existe mesmo uma bebida chamada assassino de anões neste mundo? Quanto aos novos membros, se puderem beber álcool, tomem assassino de anões. Se não puderem, fiquem com Stark Seltzer. Levem para casa se não quiserem beber agora. Dizem que os anões bebem álcool em vez de água, e essa bebida parece ser capaz de deixá-los bêbados, então acho que isso deve ser uma prova de quão forte ela é. O bullying aos novos membros não parece ter acabado apenas com a gente tendo que confessar nossos segredos embaraçosos. Agora eles querem nos intimidar com álcool também. Stark Seltzer? Embora Stark Seltzer tenha sido listado como uma alternativa ao assassino de anões, eu ainda sou aquele que não bebe álcool, então provavelmente ainda devo ter cuidado ao bebê-lo. Sim, agora tenho certeza de que isso definitivamente faz parte do bullying aos novos membros. Sebastian retorna logo depois e serve as bebidas para todos nós. Tenho certeza de que tanto o assassino de anões quanto o Stark Seltzer foram preparados com antecedência. Intimidar os novos membros é algum tipo de costume na Sociedade de Libertação do Império? Este é o assassino de anões e este é Stark Seltzer. 2 pequenos potes foram colocados na frente de cada um de nós. Não é cerâmica porosa, mas sim um jarro esmaltado. Ele transmite uma sensação de luxo. Ainda temos trabalho a fazer depois disso. O imperador pega Stark Seltzer. O guarda-costas também pega Stark Seltzer, assim como o imperador. Eles não conseguirão fazer o trabalho se estiverem bêbados, então acho que faz sentido que não bebam o assassino de anões. O mesmo para mim também. Ah, o que é isso? Por que ninguém quer experimentar o assassino de anões? Eu nem tirei a rolha ainda. Quando pego Stark Seltzer, Ster expressa seu descontentamento. Eu sabia que não conseguiria evitar beber, mas realmente não quero, já que só o nome já parece problemático. Sério, assassino de anões? Se essa coisa é tão forte que até anões conseguem ficar bêbados bebendo ar rapidamente, então certamente ela deve ser letal para humanos, certo? Ou talvez o nome seja só para enfeitar e não seja tão forte assim? Ou será que Stark Seltzer é a bebida usada para intimidar os novos membros? É possível ser direto aqui? Ou estou pensando demais? Um conselho justo? Depois de remover a rolha, você precisa beber isso de um só gole. Você também deve agitar o frasco antes de bebê-lo. As instruções de como bebê-lo me foram dadas pelo barão e pelo duque. Sacudir o jarro? Eu não sabia que o duque podia ser tão diabólico. Então, para celebrar a admissão e as futuras conquistas dos novos membros da Sociedade de Libertação do Império? Saúde! Saúde! O guardião brinda com todos. Removo a rolha e inclino o frasco, despejando um pouco do seu conteúdo na boca. E o que senti imediatamente, assim que tocou minha língua, foi o gosto de ácido carbônico. Isto é literalmente água com gás. Era mesmo uma bebida sem álcool o tempo todo. Consigo sentir as bolhas correndo na minha boca, então acho que isso significa que esta bebida também é bem forte. Se eu fosse comparar isso com qualquer coisa do meu antigo mundo, então eu escolheria uma cópia barata de um refri de cola importada da América. Mas tem gosto de água pura, não de refri de cola, já que não contém açúcar algum. É apenas água com gás. Gaius provavelmente já sabe disso, no entanto, Michio, você também sabia? Enquanto eu bebia o Stark Seltzer sem demonstrar surpresa, Esther perguntou se eu já havia provado antes. Eu não sabia, mas bebi algo parecido antigamente.
Só que não era nem remotamente tão forte quanto isso. Certo? Embora seja o mesmo tipo de água mineral, que você encontra em praticamente qualquer lugar, certamente tem um sabor mais forte do que as outras quando preparada dessa maneira. A água gaseificada brota naturalmente neste mundo ou o quê? De qualquer forma, eles talvez zombassem da pessoa que bebeu pela primeira vez, o que os torna não menos travessos ao servir isso a um novo membro da sociedade. Então o que você está dizendo é que eu deveria ter escolhido o assassino de anões, afinal. O assassino de anões também é uma bebida forte. Nunca ouvi falar de alguém que consiga beber o jarro de uma só vez. Supõe-se que tal coisa também não seja fácil para os anões, daí o nome. Então, qualquer bebida que eu escolhesse, seria uma armadilha, né? Esses caras são realmente malvados. Ouvimos uma história de que um anão uma vez tomou um assassino de anões de uma só vez. Gostaríamos de conhecer uma pessoa tão corajosa, isso, claro, se ela realmente existir. Eu também não sabia que algo assim era possível, já que não há ninguém entre os elfos que possa fazer isso. O imperador e o duque também não conhecem ninguém que pudesse fazer tal façanha. Só porque sabem beber não significa que sejam tão bons. Significa apenas que não tem muitos conhecidos anões que possam competir com eles. Não me diga que Shelry realmente pediu isso. Perguntei a Sebastian sobre isso, porque estava preocupado que Shelry estivesse bebendo assassino de anões na sala de referência. Eu ficaria preocupado se ela bebesse uma bebida tão forte e começasse a agir violentamente com os outros convidados. Lady Shelry disse que se ela bebesse assassino de anões, isso poderia afetar seu trabalho e disse que apenas água seria suficiente para ela. Pode afetar o trabalho dela, disse ela. Mas é o dia de folga dela, não é dia de trabalho, então talvez não tivesse problema? Bem, a água dela pode não ser necessariamente do tipo H2O, então essa é uma resposta que pode ser interpretada de mais de uma maneira. Como esperado do nosso membro sênior. Você conhece uma pessoa tão ousada? Na verdade, não. Não sei se ela consegue beber de uma vez ou não. Porque ela está em um nível em que beber pode realmente afetar seu trabalho de forma negativa. Eu sabia que alguém iria investigar isso. No entanto, tenho um mau pressentimento sobre deixar o imperador masoquista amante de seios pequenos encontrar Shelry pessoalmente. Eu me pergunto sobre isso. Então você está dizendo que seria ruim para nós encontrá-la? Sebastian, você pode me fazer um favor e verificar se Shelry está livre no momento? Como o imperador começou a ficar inquieto, peço a Sebastian para verificar Shelry. Ele pode ser um pervertido podre até a medula, mas isso não muda o fato de que ele ainda é o imperador, e eu ficaria em uma situação difícil se ele se sentisse ofendido por minhas ações, então não posso deixar de mudar minha atitude aqui. Um homem sábio muda de opinião, enquanto um tolo jamais o faz. O tolo apenas veste uma máscara. Uma pessoa grandiosa reforma sua atitude, já quem não é, corrige apenas a própria aparência. Não fui eu quem ordenou que ela viesse aqui. Se Shelry recusar por estar ocupada, ninguém deveria torcer o nariz para ela. Um secretário-geral competente certamente deve ser capaz de ler o clima e entender isso. Você me chamou. Apesar disso, Sebastian traz Shelry imediatamente. Eu deveria ter esperado que o secretário-geral estivesse do lado do imperador. E foi rápido também. Imagino se ele a apressou, mas quando olhei para o rosto do imperador, nada nele pareceu mudar particularmente. Alegre-se, Shelry, pois você parece estar a salvo das garras dele. Parece que você não passou no exame de seios pequenos do imperador. O cara do conde diria algo como: Jesus! Garota pequena, nem encosta. Ah! Shelry, você conhece uma bebida chamada assassino de anões? Sim, é famosa entre os anões. Mesmo quando eu bebia com meu avô, eu não bebia tanto. É uma bebida deliciosa que queima a garganta. O avô de Shelry não faleceu há muito tempo? Mas eles costumavam beber juntos? Ouvi dizer que este mundo não tem nenhuma lei que proíba menores de idade de beber álcool, mas ainda assim?
A frase, queima a garganta, deve ser usada para descrever o quão boa é uma bebida alcoólica. Este aqui é o assassino de anões. Você acha que consegue bebê-lo? Não acho que essa quantidade terá muito efeito em mim. E então, você quer tentar? Pergunto enquanto entrego para Shelly. Você o rejeitou na sala de referência porque tinha medo de que influenciasse seu trabalho, certo? Quanto você planejava beber? Está tudo bem? Não é uma bebida cara? Apenas certifique-se de beber de um só gole. Então, aceitarei com gratidão. Shelly tira a rolha do jarro e vira a bebida goela abaixo, direto dele. Como se ela estivesse matando sua sede com água, ela vira tudo de uma vez, como se fosse a coisa mais óbvia a se fazer naquela situação. Oh! Todos os presentes, incluindo o imperador, ficaram muito surpresos com aquela visão. Na frente do imperador, Shelly vira facilmente um pote de assassino de anões como se fosse água. Que ousadia! Mas a minha pergunta é: ela ainda está sóbria? Quão forte é realmente a bebida assassino de anões? Você está bem, Shelly? Sim, essa quantidade não é muito para mim. Como é um frasco pequeno, a quantidade de bebida em si também não deve ser grande. Mesmo assim, ela bebeu como se estivesse bebendo um copo d'água. Seria mesmo água, talvez? Pensando assim, recebo o frasco de Shelly. No entanto, quando cheirei, percebi que era álcool de verdade. Foi ótimo. Sim, esse é realmente um excelente licor. É uma chama dos anciãos envelhecida há 30 anos? Se não tivesse essa idade, não te deixaria tão suave assim. Como era de se esperar da Lady Shelly. Este Lodge realmente possui uma chama dos anciãos envelhecida há 30 anos, devo acrescentar. Sebastian aprova as habilidades de Shelly como degustadora de álcool. Bebidas alcoólicas fortes deixam você mais tranquilo? Maravilhoso. Gostaria de experimentar o nosso também? O imperador lhe mostra um jarro. Nosso. Isto aqui. Enquanto Shelly inclinava a cabeça, o imperador pessoalmente lhe ofereceu o jarro. Como eu mesmo não disse nada, será que é por isso que ainda não recebi o meu? Será que eu deveria ter recebido pelo menos uma vez? E mais importante, é apropriado que Shelly receba uma bebida diretamente das mãos do imperador? Bem, deve estar tudo certo, já que ela não sabe que esse homem é, na verdade, o imperador. Shelly recebe uma marca famosa de bebida alcoólica diretamente do imperador. Para quem observa de fora, essa cena deve parecer bastante grandiosa. Fico me perguntando se a própria Shelly, a pessoa envolvida, percebe isso também. Ainda assim, se eu beber tanto, posso ficar um pouco bêbada. É por isso que você deveria ter recusado a oferta em primeiro lugar. Não tem problema nenhum em ficar um pouco bêbada. Pode ir. Empurrei o pote apressadamente para a mão de Shelly. Você não pode deixar de beber o álcool dele. Se ele pediu, então tem que ser feito. Ok. Depois de olhar para Sebastian, Shelly abre o jarro. A opinião de Sebastian é mais importante para ela do que a minha? Pode ser, já que é razoável que, em momentos cruciais de dúvida, você busque ajuda dos sábios e dos mais velhos. Infelizmente para ela, a outra parte está completamente do lado do imperador. Shelly bebe o licor do imperador com facilidade. Oh! Você ainda consegue continuar? Carlos. Sim. O guarda-costas entrega um jarro ao imperador, que ele, mais uma vez, lega a Shelly por meu intermédio. Não acho que ele esteja exagerando intencionalmente. É assim que ele é. Shelly simplesmente vai e vira o terceiro pote, assim como os outros dois. Está tudo bem para você beber tanto assim? Estou me sentindo um pouco melhor. Acho que fiquei um pouco bêbada. Ao questionamento do imperador, Shelly responde sobriamente, mas um bêbado jamais admitiria que está realmente bêbado. Mas ainda assim, mesmo agora, Shelly continua tão calma quanto sempre foi até o fim, então talvez ela esteja se tornando mais intelectual sempre que fica bêbada.
Ainda assim, foram necessárias 3 rodadas para você ficar um pouco bêbada. Admirável. Se algum dia estiver aflita com algo, não hesite em nos visitar para que possamos buscar juntos uma solução. Certo. Muito obrigada. Ela responde com um ponto de interrogação no final. Ou melhor, devo dizer que, mesmo que acabemos visitando o imperador, você simplesmente nos rejeitará. Literalmente. Bem, então, embora seja lamentável, precisamos voltar aos nossos negócios oficiais. Eu acho que sim. O imperador se levanta de seu assento, seguido de perto por seu guarda-costas. Mesmo que estejamos em tal lugar e em tal situação, Shelly não vai pisar no imperador, certo? Meu Deus, eu realmente espero que ela não faça isso. Do outro lado da mesa, os 3 nobres também se levantam. Então, Michio, nós também iremos. Vejo você novamente amanhã. Não tenho mais nada a incluir, além do fato de que você deve ter em mente que não é um ser perfeito, então espero que você trabalhe duro como membro da Sociedade de Libertação do Império. Os 3 me dizem suas palavras de despedida. O conde em particular parecia estar abrigando mais intenções em relação a mim. Será que esses 3 nobres retornarão com o imperador agora? Bem, eles vieram juntos, então não deveria ser tão surpreendente. Bem, então. Muito bem então, meu membro sênior, até que nos encontremos novamente em algum momento no futuro. Não quero me encontrar com você tão cedo, muito obrigado. O grupo do imperador então sai da sala. Será que Shelly e eu também deveríamos tê-los visto partir? Lord Gaius, obrigado pela sua visita aqui hoje. Por favor, conceda a este lugar a visita da sua presença real novamente. Sebastian os acompanha até o final e os despede antes de partir. Como era de se esperar, todos os funcionários do Lodge estão com ele. Conceder a este lugar a visita de sua presença real novamente significa apenas que ele está ansioso para vê-lo novamente. Felizmente, é uma palavra que Shelly não entende. O mais preocupante, porém, é o fato de que todos os funcionários estão se curvando diante dele. Como esperado do mestre. Seu conhecimento da língua Abraim é realmente soberbo. Ela definitivamente está bêbada, não é? Porque não tem como a Shelly falar tão parecido com a Roxane. Entendo. Mas esse portão certamente é estranho, sabia? Enquanto eu pensava nisso, Shelly aponta para o portão e diz: será que é porque ela está bêbada de tanto álcool? Ou talvez porque o portão é um portão de estilo japonês? Bem, parece incomum. Um portão normalmente abre para dentro. Caso contrário, não seria útil para fins defensivos. O motivo é que, se uma porta abre para dentro, ela pode ser bloqueada por algo, dificultando sua abertura imediata pelo lado de fora. É mesmo? É por isso que todos os portões da frente deste mundo abrem para dentro? Então, a razão pela qual os portões japoneses abrem para fora deve ser porque todos eles foram construídos em tempos de paz. No entanto, mesmo no Japão, os portões de um templo abrem para dentro. Isso porque, no período Sengoku, os templos faziam parte das instalações militares. Então, por que os portões japoneses modernos abrem para fora? É simples. Porque é mais conveniente assim. Imagine o portão principal da sua casa. Se ele abrisse para dentro, os sapatos imediatamente atrapalhariam, e ele acabaria se transformando em uma gaiola para coelhos. Se você pensar bem, deve ser importante que ele esteja aberto para fora e não para dentro. Shelly continua a refletir sobre a questão da maneira como o portão se abre. Entendo. O imperador entrou no Lodge pelo lado de fora, então o Lodge deve estar localizado em algum lugar onde o imperador possa entrar sem levantar suspeitas. A biblioteca também fica perto da residência imperial do imperador. Em outras palavras, é importante que ela seja aberta para o exterior. Essa deve ser a razão pela qual a localização do Lodge está sendo mantida estritamente confidencial. O outro lado é o motivo pelo qual o Lodge não foi invadido. Mas então quão importante é esse outro lado?
Seria ruim se isso continuasse, então vamos deixar esse assunto de lado. Foi culpa minha ter chamado você. Não, fiquei feliz que o mestre me chamou. Oh, sério? Para mudar de assunto, peço desculpas a Shelry. Gostaria que você tivesse recusado a convocação e não tivesse aparecido. Ah, com licença. Pode me dar um minuto, por favor? O que é? Bem acordada, Shelry sai trotando. Embora eu estivesse trabalhando, infelizmente fiquei um pouco bêbada. Shelry conversa com a mulher que retornou após se despedir do imperador. É a mesma mulher que a levou à sala de referência. O trabalho de que ela fala deve ser o mesmo de algum tempo atrás. É mesmo? Então não tem jeito. Não, Lady Shelry. Aquela bebida foi um presente real para você, então está tudo bem. Sebastian interrompe. Um presente? Real? O imperador lhe ofereceu esse álcool como um presente, então você não precisa se preocupar com isso. De que trabalho você estava falando? Pergunto, mudando de assunto mais uma vez. Ah, sim, aquilo. Há uma infinidade de relatórios na sala de referência enviados pelos membros da Sociedade de Libertação do Império que conseguiram subjugar os labirintos, e a maioria deles consiste em um único papiro. Como não é permitido levá-los para fora da sala de referência, é necessário copiá-los para pergaminhos. Como eu já os li, é mais fácil para mim copiá-los, então aceitei o trabalho de meio período como transcritor aqui. Que trabalho de meio período, hein? Se um relato estivesse em papiro, ele se desintegraria com o tempo. Portanto, parece necessário que seja transcrito para o pergaminho comum. Então ela é transcritora agora, né? Como não tem copiador aqui, um trabalho desses pode ser bem valioso. Você estava fazendo uma coisa dessas? Sim, fiz algo egoísta sem pedir aprovação primeiro. Me desculpe. Está tudo bem, não se preocupe com isso. Mas eu fiquei um pouco bêbada. Se ela estivesse bêbada, haveria o risco de cometer um erro ao copiar. Fui eu quem fez a Shelry beber. Sendo assim, quem está errado aqui sou eu. Interrompo e paro diante da funcionária. Se for a pequena Shelry, serei o suficiente para protegê-la. Shelry se aproxima e se esconde atrás de mim. Ela está tão perto que está tocando minhas costas. Shelry segura meu braço silenciosamente com as mãos. De alguma forma, ela parece tão fofa agora. Claro que não tem problema. Então, mandarei trazer a bagagem da Lady Shelry para cá em breve. Sebastian diz enquanto instrui a funcionária. A mulher se curva e vai embora sem dizer mais nada. Está tudo bem para você, Shelry? Sim. Recebo o consentimento de Shelry. Depois de um tempo, a funcionária retorna. A mulher entrega a mochila de Shelry para ela. Seus pertences foram colocados aqui dentro. E esta é sua remuneração pela transcrição. Dei uma olhada rápida, seu trabalho foi meticuloso e sem erros. Obrigada por hoje. Obrigada também. Ela recebe a bagagem e algumas moedas de prata como remuneração. Quanto ao tempo que levou para voltar, seria para verificar o trabalho que Shelry realizou. Mesmo que tivesse sido transcrito, se fosse legível, seria inútil para eles. Shelry carrega a mochila nas costas e me entrega as moedas de prata. Como é a remuneração do trabalho de Shelry, Shelry deveria ficar com ela. Tem certeza? Afinal, você fez isso no seu dia de folga. Muito obrigada, mestre. Um sorriso floresce no rosto de Shelry. Isso é ruim. Ela é tão fofa. Shelry parece um pouco diferente do seu estado normal. Será que finalmente chegou a hora de ela entrar na sua fase derê? Ou será que está bêbada? Então, vamos voltar para casa? Sim, vamos. Porque ela estava tão fofa, eu a levei direto para casa. É claro que éramos só nós dois quando voltamos. Provavelmente é a primeira vez que estou sozinho com Shelry desde que a comprei.
Além disso, ela está na sua fase, Dere, de embriaguez. Shelly está mais ousada do que o normal, provavelmente por estar bêbada. No momento em que entramos na casa, ela joga o braço ao redor do meu pescoço. A pequena Shelly se estica o máximo que pode para me alcançar. Sem hesitar, levo-a para a cama. A voz hesitante, mas honesta, de Shelly é tão encantadora. Depois de aproveitá-la sem maníaco sexual, escolho o maníaco sexual como uma de minhas classes e me entrego a ela mais uma vez. Ela exala um leve cheiro de álcool, mas está dentro dos limites aceitáveis. Depois de nos divertirmos, Shelly começa a soltar silenciosamente sua respiração sonolenta. Peguei um pouco de água quente e comecei a limpar o corpo para remover todo o suor produzido. Enquanto fazia isso, notei duas presenças se aproximando da nossa casa. Elas são Roxane e Vesta. Eu não as removi do grupo, então elas ainda estão lá como membros do meu grupo, então eu posso sentir a direção em que estão, e elas podem fazer o mesmo comigo, o líder do grupo. Elas provavelmente notaram que Shelly e eu já tínhamos voltado para casa, então elas mesmas voltaram às pressas. Estamos de volta. Estamos de volta. As duas entram na casa. Afinal, eram Roxane e Vesta. Bem-vindas de volta. Quando as cumprimento, Roxane vem correndo até mim, feliz. Mestre, muito obrigada por hoje. A fase, Dere, da Roxane está ativa 24 horas por dia. Tão linda. Muito obrigada. Vesta a alcança logo em seguida. Vesta, que é mais alta do que eu, também é bonita. Sinto isso ainda mais depois de ter aproveitado a companhia da pequena Shelly. Demorei um pouco mais. Deu tudo certo? Foi tranquilo. Nós duas, Vesta e eu, aproveitamos bastante o tempo que passamos aqui. Sim, foi divertido. Também recebi novas mudas de ervas e sementes para plantar. Parece que as duas também aproveitaram o tempo livre. Você e a Shelly estavam juntos em casa? Roxane percebeu. Fui pego, mas já era de se esperar, já que ela sentiu que tínhamos voltado para casa. Ah! A Shelly bebeu um pouco demais de uma bebida forte, então eu a coloquei para dormir. Fico feliz que o mestre também tenha se divertido. Totalmente pego. Ela me leu como um livro aberto. Quando você está em um grupo, dá para saber a direção dos outros membros. Tão útil. Mas às vezes, tão inconveniente. Você quer dar mais uma voltinha? Pareço um marido lixo oferecendo compensação à esposa depois de ter sua traição exposta em plena luz do dia, e que então é extorquido por ela com todo tipo de vestidos caros e joias. Mas não tem jeito, a culpa é toda minha mesmo. Vejamos. Preciso trazer algumas lembrancinhas para Miriam, então você pode me levar ao labirinto mais tarde? Achei que teria que pagar algum tipo de tributo para ela, mas Roxane queria uma viagem ao labirinto em vez disso. Sim, claro. Maravilhoso. Mas antes disso, temos que plantar as ervas primeiro. Roxane diz enquanto coloca as mãos em volta do meu pescoço. Vesta foi a primeira a plantar as ervas, depois Roxane fez isso, e então eu fui obrigado a plantar alguma coisa também. Depois disso, fomos ao labirinto, com o objetivo de caçar atum diamante negro como lembrança para Miriam. Como a composição do grupo é diferente desta vez, vai ser uma abordagem nova. Como ela não tinha nada para fazer, levei a Vesta também. 3 pessoas são melhores do que 2, afinal. Infelizmente, a Vesta acaba sendo pega na repercussão. Mas, como eu disse, vai ser uma abordagem nova, então tudo bem. Eu aqueço o banho entre as lutas contra os chefes de andar, depois disso, nós 3 vamos buscar Miriam. Quando nos movemos da floresta para a costa, Miriam estava, mais uma vez, cercada por pessoas. Ela reinava como uma pescadora lendária. Ela distribuía alguns peixes entre os moradores locais e trazia o resto para casa. Temos bastante peixe para jantar hoje à noite. Tem camarão também, hein? Troca de peixes, desço. Você trocou por peixe?
Peguei de manhã, desço. O outro grupo parece pescar apenas peixes. No entanto, esta manhã, eles pescaram camarões, então os trocaram. Camarões de excelente tamanho estão na cesta de Miriam. Há nada menos que 5. Posso fritar os camarões? Confio em você, desço. Embora o molho tártaro não possa ser feito imediatamente, não tem problema. Além disso, há alguns peixes que devem ser fritos. Tudo bem, desço. Então, vou deixar o resto do preparo com a Miriam. Sim, desço. Depois de deixar o restante dos pratos com a Miriam e colocar a bagagem no chão, saí para fazer compras. Eu compro pão, ovos e vegetais. Quando voltei para casa depois de comprar os ingredientes, Shelly tinha acabado de acordar. Me desculpe. Parece que acabei dormindo. Tudo bem. Não tem problema, certo? Sim. Depois de dormir um pouco, me sinto revigorada. Vou ajudar a Miriam a cozinhar então. Shelly não se aconchega em mim como fez antes. Ela vai até a Miriam de forma seca. Parece que a fase dela acabou. Peço a Vesta que me ajude a cozinhar. Enquanto a Vesta faz as migalhas de pão, eu frito os atuns magros e os camarões. Vai ser um filé de atum. Embora seja peixe, tem gosto de carne. Depois de fritar um pouco, fervo água em uma panela, adiciono vinho, molho de peixe e pele de dragão. Coloco o filé de atum e os camarões fritos onde estava fervendo e coloco um ovo batido. É filé de atum com ovos. Mesmo que não tenha molho, será suficiente. Tem um sabor suave. E está delicioso. É suave e macio por fora, enquanto tem bastante volume por dentro. Uau, desço. Eu acho que é nutritivo e delicioso. O filé de atum com ovos parece ser o prato preferido das 4. A ideia de colocar ovo nisso é inovadora. Foi feito com delicadeza. Quanto ao sabor, é difícil dizer, já que não estou acostumada a comer esse tipo de coisa. Então não está bom? Não, conseguimos perceber que está delicioso porque estamos acostumadas com a sua comida. Mas, de forma geral, os pratos daqui são feitos de maneira grosseira. Shelly faz uma crítica detalhada. Então, é um elogio ou não? Uma coisa é certa, porém, que sua fase acabou. Ela se refrescou depois de dormir um pouco. O fígado de um anão é forte, com certeza. Na verdade, se estamos falando de uma anã, cada célula dela provavelmente decompõe o álcool em acetato, que então é provavelmente consumido no ciclo do ácido cítrico das mitocôndrias. O etanol é decomposto em acetaldeído maligno, que pode ser uma causa de ressaca, que é posteriormente decomposto em acetato. Por meio desse processo, o acetato se transforma em um poderoso acetil-CoA. O acetil-CoA é quebrado em glicose, que produz piruvato. Quando entra no ciclo do ácido cítrico, gera uma grande quantidade de energia. Em resumo, o álcool vira combustível, literalmente. Impressionante. No entanto, eu entendo que o filé de atum com ovos é delicado. Dizem que os ovos adicionam um sabor mais sutil do que um gosto forte. Em seguida distribuo a sopa de pele de dragão. Comparado ao filé de atum com ovos, a sopa de peixe feita por Miriam e o refogado de peixe feito por Roxane sob as instruções de Miriam são bem simples. Posso até deduzir os ingredientes usados pelo sabor. Esses pratos são comuns, mas como as 4 estão acostumadas a comer meus pratos, elas conseguem apreciar o que eu preparo. Provavelmente é isso. É complicado. Ah, verdade. Você conseguiu umas ervas boas? Em meio à autoanálise, lanço um tópico para Roxane no jantar. Não sei, mas com certeza vamos ter algumas novas. Não é, Vesta? Sim, estou ansiosa para deixá-las crescer. As duas, Roxane e Vesta, acenam uma para a outra. Fico feliz que elas tenham aproveitado o dia de folga. Você encontrou alguma informação interessante na sala de referência, Shelly? Tento perguntar a Shelly em seguida.
Como ela descansou, não deve estar mais bêbada, então deve estar tudo bem. Isso mesmo. Encontrei informações sobre a habilidade aumento de dano. Deve ser bastante útil para nós. Aumento de dano? Sim, uma habilidade que causa mais dano com o segundo ataque do que com o primeiro, com o terceiro ataque do que com o segundo, e assim por diante, se você atacar o mesmo monstro. Mesmo se anexada a uma vara, ela se aplica efetivamente à magia com a mesma eficácia. Parece útil. Acho que podemos usar isso. Acho que depende de quanto o dano aumenta. No entanto, o número de ataques necessários para derrotar monstros aumenta conforme os andares aumentam, então conseguir até mesmo pequenos efeitos aumentando nosso dano pode ser útil. A fonte de dano do nosso grupo é Durandal e magia. Aprimorei outras armas, no entanto, isso tem pouca importância. Durandal não pode ser aprimorada mais, pois não possui slots de habilidade vazios. Mas Shelry não sabe disso. Por isso, fico feliz que isso aumente o dano mágico também. Para falar a verdade, eu sabia da existência da habilidade aumento de dano. No entanto, não tinha a impressão de que seria útil. Afinal, ela exige que uma pessoa com essa habilidade ataque continuamente um único monstro sozinha. Se algum dos outros membros do grupo atacar nesse meio tempo, o contador de golpes voltará ao início. Ah, isso é difícil de fazer? Se você não mantiver seu grupo em formação, eles podem muito bem atrapalhar você, é o que ela diz. Esse problema pode ser resolvido atacando com magia e fazendo com que os outros se concentrem apenas na evasão. A estoque de petrificação da Miria também não será útil aqui. De repente, essa habilidade começa a soar inútil. Essa desvantagem poderia ser contornada se todos os membros do grupo tivessem armas com essa habilidade, de modo que o dano continuaria a aumentar, independentemente de quem liderasse o ataque. Parece difícil de conseguir na prática, infelizmente. A pessoa que enviou o relatório tinha a habilidade anexada às miçangas de todos os 6 membros do grupo. Além disso, eles subjugaram o labirinto. É incrível que eles tenham concluído o labirinto sem depender de magia. Eu não fazia ideia de que era uma habilidade tão poderosa. E por que você não me informou sobre essa habilidade antes? Além disso, todos os 6 membros do grupo precisariam tê-la. Assim, poderíamos até derrotar o último chefe do labirinto sem precisar usar magia. O poder ofensivo das armas normais seria menor que o das mágicas, então ter nosso dano aumentado dessa forma seria ótimo. Eles conquistaram o labirinto, hein? Eles disseram que a batalha contra o último chefe foi assustadora. Porque o último chefe tem a habilidade de destruir o equipamento. Sempre há o risco de que os acessórios com aumento de dano sejam destruídos, e aí tudo estaria acabado, então é como andar na corda bamba ou pisar em gelo fino. Além de fazer com que todo o grupo use essa habilidade, possuí-la significa abrir mão das miçangas sacrificiais. É por isso que essa habilidade parece não ser tão bem avaliada na Sociedade de Libertação do Império. Até agora, não havia ninguém que tivesse essas duas habilidades juntas. No entanto, Shelry olha para mim. A fase dela voltou? Não, eu sei que não voltou. O número máximo de slots de habilidade vazios em uma miçanga deve ser 1, 2 no máximo. Nunca vi uma com mais de 2. É por isso que equipá-la com essas duas habilidades pode ser difícil, então seria legal se elas pudessem ser colocadas em outros tipos de acessórios, como anéis ou brincos. Habilidade aumento de dano, hein? Talvez eu devesse perguntar ao Luke sobre isso? Aliás, ele pode não ter cristais de habilidade suficientes para um grupo completo. Para anexar a habilidade aumento de dano ao equipamento, você precisa de um cristal de habilidade de abelha e um cristal de habilidade de kobold. Se você usar apenas um cristal de habilidade de abelha, ele também lhe concederá essa habilidade. Se for fundido com uma arma forte, fará uma clara diferença e melhorará muito o efeito. Entendi. Quanto maior o dano da arma, mais dominante será o efeito de aumento de dano. Para anexar a habilidade, um cristal de monstro abelha terá que ser fundida simultaneamente.
Você não está confundindo o cristal de habilidade da abelha com o choque anafilático? Choque ana o quê? Quando uma abelha pica, seu veneno cria anticorpos. Na próxima picada, o excesso de anticorpos causa imunorreação. Isso é basicamente o que é um choque anafilático. Quando picado pela segunda vez, o dano é maior que o da primeira vez. O cristal de habilidade de abelha concede uma habilidade que causa mais dano no segundo ataque do que no primeiro, no terceiro do que no segundo e assim por diante. Isso deve ser devido ao veneno estar incrustado no inimigo. Se você reparou, o veneno de uma abelha causa mais dano na segunda picada do que na primeira. Na primeira vez, a abelha produz uma toxina de reserva no corpo. Na próxima picada, ela é ativada. Explico para Shelry que ela já tinha superado a fase Dere. Com isso, ela vai me respeitar um pouco. Se eu mencionasse antígeno ou anticorpos, ela não entenderia. Nunca ouvi falar disso. Em primeiro lugar, não há explicação para o porquê de um cristal de habilidade de abelha conceder a habilidade aumento de dano. Não adiantou. Ah, tudo bem. É assim mesmo. Além disso, não há garantia de que o veneno das abelhas deste mundo seja o mesmo que o da Terra. É mesmo? Como esperado do mestre. Roxane é minha única companheira de coração. Molusco, desço. O que você quer dizer, Miriam? XXXXXXXXXXXX. É o mesmo que o veneno de um molusco. Se você comer na primeira vez, os sintomas não são aparentes. No entanto, quando você come pela segunda vez, os sintomas são potentes. Pode até ser fatal. Miriam diz que é a primeira vez que houve o motivo por trás disso. Roxane traduz. O que me lembra que os moluscos deste mundo são venenosos. A menos que sejam itens de drop, não podem ser comidos. O molusco causa choque anafilático? Miriam me lança um olhar respeitoso. Não funcionou com Shelry, mas funcionou com Miriam. Se for o mesmo no caso de um molusco, então pode ser verdade. Ah, eu meio que passo. Shelry concorda também. Ana, desço. É anafilaxia. Anafilaxia, desço. Você não precisa exatamente aprender isso, mas é legal que tenha sido traduzido para Brain. Ah, enfim. Estamos falando da Miriam. Ela vai esquecer até amanhã mesmo. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, um possível próximo capítulo, ou o vídeo mais recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.